Intrépidos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo, esse podcast. Esse é o podcast Intrépidos, um apostolado da Fraternidade de Ars que está chegando até você. Olá, tudo bom, Gabriel? E hoje é bom dia. Bom dia. Bom dia. Pela primeira vez. Pela primeira vez gravando de manhã, né, Gabriel? E hoje nós receberemos aqui alguns convidados muito especiais que estão presentes, né, nos visitando no Retiro Eucarístico. Você deve estar percebendo a mudança do nosso cenário, né? Nós adaptamos o Intrépidos aqui para o Retiro Eucarístico com o precioso sangue de Jesus para poder trazer até você um pouquinho da vida daqueles que vão nos ajudar a rezar nesse retiro, né, Gabriel? Exatamente. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Então seja muito bem-vindo, Ezequiel, né? Nosso convidado de hoje. Bom dia, que nome bonito, né? É excelente, né, Ezequiel? Ezequiel é um nome lindo demais. Profeta poderoso, né, Ezequiel? Poderoso. Hoje o episódio do Intrépidos vai ser Ezequiel em dobro. Nós já tivemos um com o padre Ezequiel, né? Agora vamos ter com o Ezequiel Soares. Muito bem-vindo, Ezequiel. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, bom dia a você que nos vê, que nos ouve neste programa. De vez em quando eu assisto lá na minha casa, né? O pessoal já faz um bom tempo. E é uma alegria poder estar aqui com vocês. Estamos aqui também por causa do retiro, né? Vamos estar pregando logo mais. E é isso aí. Vamos lá. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero te dar um presente, Ezequiel. Quero te dar o botão do nosso podcast Intrépidos. Muito obrigado. A nossa linha de produtos, pessoal, já está, então, à disposição. Não está à venda ainda, mas se você um dia quiser participar do nosso podcast, você vai também receber o nosso botão, que foi feito especialmente para o nosso retiro. Assim, tu também, né, te identifica como algo que já fez parte do nosso podcast. Deixa eu fazer uma pergunta. A nossa produção, cadê o Sombra? Tá Sombra aí. Está aí. Temos... Estou aqui. Temos o QR Code aqui em cima. Conseguimos colocar aqui? Não? Não vai estar tendo, então, pessoal. vocês conhecem a gente, sabem, a gente tem um Pix, né? Uma chave Pix, que é intrépidospodcast@gmail.com. Vai ficar aqui na descrição. E esses equipamentos que a gente comprou, tanto, né? A gente tá com uma espuminha nova do Intrépidos, os bottoms. Tudo isso é devido aos apoiadores. Nós não temos hoje ninguém fixo, então... Se você quer ajudar com alguma doação para que a gente adquira esses equipamentos, fique à vontade. Assim você vai estar colaborando com essa iniciativa de evangelização, que é o nosso podcast. Vamos. Muito bem, Ezequiel. Conta um pouquinho para nós, Ezequiel, da tua história, do teu testemunho. Quem é o Ezequiel? Então, o Ezequiel, eu tive uma experiência com Deus no ano de 1999. Nossa. Eu vivi uma vida completamente longe de Deus, né? A minha história, assim, claro, não vai dar tempo hoje, né? Que se for contar mesmo, olha, né? Mas eu não tive essa graça que muitos tiveram de ter uma família tudo certinha, católica, de o meu pai e minha mãe me ensinar a participar da Santa Missa, da igreja. Eu não tive nada disso. Pelo contrário, meu nome é Ezequiel por causa que o meu pai, a família do meu pai era da Assembleia de Deus, né? Minha avó é meu avô. E era tão assembleano, aqueles assembleanos assim, que não tinha nem televisão em casa. Tu tá entendendo? Era realmente evangélicos que viviam mesmo, né, a sua fé. E a parte da minha mãe era toda macumbeira. Combinação Do 8 boa, pro 80, combinação né? boa. Hein? Aonde que tem, como é que vai sair católica essa pessoa, né? Pois é, o meu nascimento foi no dia 23 de setembro, dia do Padre Pio. E no dia que eu nasci, deu uma tempestade. A minha mãe, ela quase me perdeu, não tinha dilatação. Estava morrendo eu e ela. Né? Foi uma coisa assim, bem tipo assim, sobrenatural, assim. E faltou luz e tipo assim, eu estava entalado, não saía. Provavelmente eu estava amarrado pelo cordão umbilical, como algumas crianças. E foi nesse momento que a minha mãe, mesmo sem ter o conhecimento católico, ela olhou para uma imagem de Nossa Senhora que estava aos pés da cama. Eu tenho certeza absoluta de fé que foi Nossa Senhora de Fátima, porque eu sou apaixonado por Nossa Senhora de Fátima. E ela disse para Nossa Senhora, na simplicidade dela: senhora, eu não tenho mais força. Vai morrer.
o meu filho vai morrer, né? Eu te entrego ele. Minha mãe me consagrou a Nossa Senhora sem entender, sem saber de nada. E ela disse que quando ela falou isso, ela sentiu que se desprendeu alguma coisa dentro dela. Me puxaram com fórceps, né? Hoje nem se usa mais isso, né? Mas naquela época usava. E isso explica muitas coisas. Me puxaram com força, me machucaram a cabeça. Eu nasci... A minha mãe disse que eu nasci roxinho, não chorava. Eu tenho uma outra certeza de fé, que eu morri no parto. E que eu voltei à vida por a intercessão de Nossa Senhora. Eu tenho essa certeza absoluta. Por isso que eu sou tão devoto de Maria e por isso que o Satanás não conseguiu o que queria comigo, né? E aí eu nasci nessa família totalmente desestruturada, meu pai e minha mãe brigando, separando. E foi, assim, a minha infância foi uma infância muito terrível. Assim, com 9 anos eu fui violentado, abusado sexualmente, estuprado, né? Conheci o sexo muito cedo. E com 10 anos minha mãe conheceu o meu padrasto, quando eles foram morar em Capão da Canoa. Tinha 10, 11 anos, daí que eu fui morar com eles. Meu padrasto também totalmente perdido, me levou para o mau caminho, né? Eu cresci dentro de zona de prostituição, 11, 12 anos, né? Até os meus 18, 19. Então não tinha nada para dar certo. Não tinha nada. Eu sou um testemunho vivo de que a intercessão de Nossa Senhora é poderosa e eficaz. Eu sou um testemunho vivo daquilo que São Bernardo fala, que Nossa Senhora é a onipotência intercessora do céu. Eu sou um testemunho vivo. Porque com 19 anos eu fui num retiro de um padre, eu acho que você deve saber quem é. Você não porque você é muito novinho. Um padre que foi o ícone da renovação carismática no início, o padre Robert de Grandes, né? Que foi aquele que deu toda a formação para a renovação carismática sobre dons, carismas, né? Sim. Tudo que a renovação aprendeu no início foi com o padre Robert de Grandes. É claro que depois veio o padre Jonas e tal. O padre Eduardo. O padre Eduardo. Mas o padre Robert de Grandes, e foi num retiro com ele, em 99, se eu não me engano, lá no ginásio de esportes em Capão da Canoa. Capão da Canoa. Num carnaval. O carnaval era de tarde, foi muito engraçado, porque eu trabalhava no Parque Aquática, no Marina Park. E eu tinha uma amiga carismática. E essa amiga me convidou. Mas claro que eu não queria nada saber de Jesus. Eu queria amiga, né? Minha vida totalmente perdido nisso, né? Uma sexualidade totalmente desregrada, totalmente perdido nisso. E eu me lembro que eu pedi pro meu chefe, que hoje é o prefeito de Capão da Canoa, né? O Valdomiro. Eu era tão atentado, tão da pá virado. Imagina no carnaval, como é que eu vou abandonar o parque aquático? Mas eu pedi. Ele disse assim, ó, qualquer um eu não ia liberar, mas tu eu libero. Porque tu só o sangue de Cristo, ele disse. Ele é evangélico, olha, né? Só. E ele disse, pode ir. Pode ser que Deus faça alguma coisa na tua vida. E fez. Numa segunda-feira de carnaval, fui. Cheguei de tarde lá no ginásio, as pessoas estavam rezando, estavam... E eu muito apavorado com aquilo, né? Porque eu nunca tinha ouvido oração em línguas. E aquele povo orando em língua, botando o ginásio abaixo, tinha umas 2, 3 mil pessoas, botando o ginásio abaixo. Eu disse, meu Deus, isso aqui é católico? Né? Eu acho que isso aqui é Deus é amor, né? Isso aqui não é católico, né? Católico. E vindo abaixo aquele ginásio e tal, e eu me lembro que quando eu entrei, né... cessou a oração, o Senhor começou a dar umas palavras de ciência para ele, e ele começou a dizer, Deus está curando tal coisa, e eu lá no fundo dizia dentro de mim, duvido. Mal sabia eu que o temporal estava se armando pro meu lado, né? E Jesus está curando outra coisa, e eu dizia, duvido. Daqui a pouco esse homem disse sim, porque Jesus está curando uma moça com leucemia. Para mim era um absurdo aquilo, né? E eu me lembro que se levantou uma moça no meio do povo, com aquelas máscaras que a gente usou muito na pandemia, né? Para não pegar germe e tal. E quando aquela moça levantou, os meus pelos do corpo arrepiou. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Uma coisa que não tem como explicar. É uma coisa sobrenatural. E eu comecei a me arrepiar. De repente, aquele Jesus que eu olhava crucificado, apenas uma imagem, começou a ter vida. De repente, as coisas de Deus começaram a ter vida. E eu me lembro que eu estava sentado no fundo do ginásio, né? E eu me lembro que uma força me levantou daquela cadeira e eu abri a minha voz e eu comecei a orar em línguas. Dentro daquele ginásio, eu comecei a orar em línguas e o choro já veio, né?
E o choro já vem e o ranho também, porque eu sempre digo. Arrependimento sem ranho não é arrependimento. Tem que pingar, Muito né? bom. Uhum. E chorando, e foi uma experiência do amor de Deus, né? Eu que nunca fui amado por ninguém, né? Tive uma história bem difícil, apanhei muito, fora sem ter o pai e a mãe, eu cresci dentro de um ambiente de agressividade, de brigas, que nenhuma criança merece isso, né? E então eu experimentei o amor de Deus e aconteceu comigo o que aconteceu com Santo Agostinho, né? Quando Santo Agostinho disse: teu grito rompeu minha surdez. Eu escutei a voz de Deus pela primeira vez. Quando Deus me disse assim: eu farei de ti uma testemunha de amor. Aquilo para mim era uma coisa, foi Deus, porque Pra ti. para mim, eu farei de ti uma testemunha de amor. Eu disse: eu? Aquele que nunca foi amado. Como assim? Me dá vontade de chorar, né? Sempre que eu penso nisso, me dá vontade de chorar. Porque o amor de Deus é o amor de Deus, né? E aquilo me tomou. E eu me lembro que eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu que nunca abraçava ninguém, tinha dificuldade, né, de relacionamento, tem até hoje, né? Mas tinha muita dificuldade. Eu me lembro que a minha primeira vítima foi uma veinha que estava entrando no ginásio. As melhores. Eu grudei aquela véia, eu levantei ela 1,5 metro do chão e a véia batia no meu braço e dizia: me larga! e eu não conseguia. Gente, foi uma coisa tão forte. Isso foi umas 3, 4 horas da tarde. Era 2 horas da manhã, eu não tinha parado de orar em línguas ainda. Devido à força, a experiência foi uma coisa assim muito impactante. E é claro, depois dali começou um processo, como vai até hoje, né? E ali eu comecei, né? Comecei a renunciar. Eu tinha uma vida de prostituição, de adultério, na minha área sexual, muito desregrada, muito perdido mesmo. E eu tive que renunciar a isso, né? Um corte. Eu tive que cortar os rodeios, porque era o meio no qual eu me envolvia. Eu sempre digo, não tem problema nenhum as pessoas irem no rodeio. Eu não posso ir, né? É que nem as pessoas, por exemplo, não tem problema nenhum beber. A bebida não... Beber não é pecado, o excesso é o pecado. Mas para algumas pessoas, elas não podem botar uma gota de álcool na boca, né? Sim. Porque elas já tiveram problemas com alcoolismo ou do seu passado e tal. E aí comecei um processo e tal. Isso 99, 2000, comecei um processo, né? De volta para Deus. Entrei no... Primeiro eu me tornei vicentino, né? Eu não sei se tem aqui na região, né? Algumas paróquias sim. Me tornei vicentino. Foi a minha primeira experiência, assim. Dentro da vila, na casa dos pobres, sabe? Foi lá que eu comecei a ver a realidade do cristianismo, né? Sim. Eu nunca me esqueço, porque tem coisas de Deus que a gente... Quando é de Deus, a gente não esquece, né? Pode passar 20, 30, 40 anos. Que eu entrei dentro de uma casa, e uma casa assim, onde... muita pobreza mesmo, não tinha nem chão, assim. E aquela mulher esperando que a gente levasse comida, e as crianças estavam... Crianças, assim, recém-nascidas, crianças, bebês, dentro de uma caixa dessa que vende verdura. Nossa. Aquilo para mim foi muito impactante, porque eu nunca tinha visto aquilo. As pessoas sendo criadas como bicho, sabe? Então, ali foi a minha primeira experiência, né? Ali eu entendi que existiam muitas pessoas que precisavam de uma mão estendida. E eu nem conhecia ainda a palavra do bom samaritano, né? Então, foi uma experiência. Logo depois, me encontrei com o meu verdadeiro movimento, que foi a Renovação Carismática, né? E a partir dali, eu comecei mesmo um caminho, né? Um caminho que vai durar até o final da minha vida, porque às vezes a gente tem uma ilusão, né, padre? Que eu entrei agora para o caminho de Jesus, eu sou que nem o Clark Kent. Que eu boto uma roupa do super-homem e agora muda tudo. Como se fosse um superpoder. Não. As coisas os abusos que eu sofri, né? Ver o meu pai batendo na minha mãe, ser separado deles, isso eu vou levar até o final da minha vida. Eu posso fazer o tratamento psicológico que eu quiser. Claro que já ajudou bastante. Muita coisa que eu já fiz. Mas são marcas dentro da gente que a gente precisa estar atento. Porque o diabo, como diz a palavra, está sempre rondando. E ele não entra do nada, ele entra nas brechas, e principalmente brechas de feridas que não foram fechadas, né? Então, estamos aí, 27 anos depois. Em 2012, fundei o grupo de oração Cenáculo com Maria, né?
que é o grupo de oração a qual eu pertenço. Hoje, esse ano, está fazendo 14 anos, né? O grupo de oração. E estamos à frente desse grupo de oração. Somos o fundador, né, desse grupo de oração. Um grupo de oração que o Padre Ezequiel esteve lá pregando já algumas vezes, com muito potencial, né? 2 vezes. Temos 80 servos. É hoje o maior grupo de oração do estado do Rio Grande do Sul, né? E um dos maiores do sul do país. Não é pelo maior em número, mas porque realmente a árvore se conhece pelos frutos, né? Nós temos testemunhos, assim, tremendos, de conversões tremendas, sabe? E é isso. Quando a gente fala de números, a gente quer dizer da eficácia, né? Exatamente. É a eficácia que aquele trabalho está fazendo. Ah, porque eu tenho muita gente no meu grupo. Não é para se gabar, é para mostrar a eficácia. Sabe, padre, quando eu vejo o Ezequiel assim, falando dessas dificuldades que ele enfrentou na vida, a questão de ser violentado, de ter tido uma vida desregrada. Tô falando isso, Ezequiel, eu vejo que tu tem uma cura muito grande em ti que tu fez, sabe? Um processo grande. Porque uma pessoa que não foi curada não consegue falar disso. É evidente isso na tua vida, assim. Fica um testemunho muito forte aí pro pessoal. Eu uso do meu testemunho porque eu sei que hoje é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas sofrem por causa disso. Sim, né? sim. Silenciosas muitas vezes. E isso é um espinho na minha carne. Assim, é uma das coisas assim mais duras na minha vida, que eu vou ter que lutar até o final da minha vida. É na minha questão da minha sexualidade, é na minha questão dessas feridas afetivas, porque não vai pensar. É uma luta que você precisa estar vigilante o tempo todo, porque para derrubar é rápido demais. Para você construir, demora muito tempo. Para ser destruído, Um instante. é um instante. Então, eu sou uma pessoa que hoje, e eu não digo graças a Deus, porque eu não queria isso para minha vida, porque eu sei a cruz que é e o tormento que é. Mas eu consigo ter muito mais misericórdia que muitas pessoas que não viveram isso. Isso é um ponto importante. Então, quando vem me dizer que um líder, quando vem me dizer que uma pessoa casada, ou um padre, que os padres passam por isso também, aconteceu isso, eu nunca me escandalizo. Porque eu não fico olhando para ministério, para cargo, para isso. Eu fico olhando para o homem. E o homem é frágil. Tanto é frágil que o próprio Jesus, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiro homem, disse na hora do pega para capar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você entende? Se o próprio Jesus, claro que ele foi, né, adiante, mas se o próprio Jesus chegou a pedir para o Pai isso, quem é nós na fila do pão? Entende? É claro que isso não é motivo para a gente cair, mas é um motivo para a gente entender a fragilidade de quem nós somos. Uma pessoa que sabe quem ela é, a fragilidade, ela está muito mais... É muito mais difícil de o diabo derrubar. Sim. Do que aquela pessoa que diz, eu saio quando eu quero. Sim. Eu sempre digo, padre, como é que é o teu nome? Gabriel, não vou esquecer mais. Eu sempre digo uma coisa, na caminhada de Jesus não existe super-homem. Não existe heróis. Né? Hoje está muito na moda, né? Super-homem, uma Mulher Maravilha. Não existe. Existe santo e santa. É outra coisa. Super-homem não existe. Nem o Papa é super-homem. Ninguém. Então, eu tenho esse entendimento. E por isso que o meu grupo de oração, o carisma é do filho pródigo. Eu sou o filho pródigo. E o nosso carisma é esse. Essa segunda-feira ainda nós tivemos reunião no grupo, né? Que eu dei uma puxada nas orelhas, que quando tem que puxar, né? O senhor sabe bem, sobra para nós, tem que puxar as orelhas dos filhos. E eu dei uma puxada na orelha porque aconteceu uma situação com um menino que tem TDAH, que as meninas do ministério... Imagina, nós temos 80, 100 crianças toda semana, né? E nós vamos... eu vi. Tu viu, né? É impressionante, elas estão diluídas no meio da multidão. Daí quando Ezequiel chama as crianças, uma multidão em volta do altar. De 3 a 10 anos. Legal. E nós temos essa realidade hoje, que não é só as escolas, né? De criança autista, de criança com TDAH. E nós tivemos um problema com uma criança com TDAH. E qual foi a solução, né? Tiveram uma solução mirabolosa de que isso não era possível, de que os pais agora vão ter que acompanhar as crianças. Estavam dando uma solução lá que não tinha nada a ver com o evangelho. E aí eu puxei as orelhas. E eu disse, não. Nós vamos resolver essa situação porque eu não quero perder essa família. A nossa missão aqui não é perder ninguém.
A nossa missão aqui é salvar. Acolher. E acolher. Eu disse assim, e já quero lembrar qual é o nosso carisma, a nossa missão. A nossa missão é do filho pródigo. Todo mundo que é ferrado nessa região, adúltero, ladrão, prostituta, drogado, Jesus não vai mandar para o outro grupo, vai mandar para nós. O cenáculo com Maria é carne de pescoço. As pessoas estão acostumadas nas paróquias, ficam reclamando. Uma vez o Padre Marco falou sobre a comunidade de Emanuel aqui no Novo Hamburgo, né? Sim. Que ele queria os últimos. Que ele queria os menos. É a mesma ideia, né? Esse povo de carne de pescoço vai vir para nós. Porque o que acontece? É muito. Às vezes os grupos de oração, as paróquias, né, os padres ficam chorando. Ah, porque não vem, porque não sei o quê. O grupo de oração fica chorando, porque o povo não vem. Mas gente, o grupo de oração é um hospital. Quem é que vai para o hospital? É gente que está doente. É gente que está fraturada. É essas pessoas que vão para o hospital. O grupo de oração é um hospital. Deus colocou a renovação carismática na igreja para ser um hospital. Não é para ter santo. As pessoas vão e depois vão se santificando. É outra coisa. Mas pegar as pessoas prontinha, bonitinha, que não existe Uma isso. perfeição que não existe. Não existe. A nossa missão é pegar este povo perdido, esse povo que ninguém quer, que não é aceito em lugar nenhum. Essa é a nossa missão, acolher. E talvez por causa da minha história eu tenho mais facilidade de acolher essas pessoas, né, perdidas, essas pessoas. Eu brinco, né, isso que tu falou. Nós saímos de Capão Novo, que era um vilarejo de Capão da Canoa, né, que tem ali 4, 5 mil pessoas. E lá em Capão Novo é uma cidade, é um vilarejo que ele foi planejado que nem Brasília, claro, devido às suas proporções. Mas assim, as religiões ficam tudo junto ali em Capão Novo. Então é legal, assim, muito legal. De um lado fica a Igreja Católica, atravessa a rua é uma casa da maçonaria, do lado da casa da maçonaria, Testemunha de Jerivá, Umbanda e vai indo. Eu digo que 9 horas da noite o capeta voa, né? Ali naquele lugar. E nós começamos ali, debaixo do pau. Aí as pessoas perguntam pra mim assim, ô Ezequiel, e como vocês começaram? Eu disse, rosário. Nós não rezamos o rosário no início do grupo de oração, estamos há 14 anos rezando o rosário, não é o terço, o rosário. Por causa que a gente quer mostrar para as pessoas de uma maneira moralista, de que ou teórica. Não. Era necessidade rezar o rosário. Porque senão Satanás não ia deixar esse grupo de oração acontecer. Rosário pegado... 1000 Ave Maria, rezando na madrugada. E aí nós temos um momento no final do grupo de oração, que tu já pegou, né? Que os novos entram com Nossa Senhora. Sim. A gente tem esse momento. Aí depois no final, se tem o padre dá a benção. Se não tem, a gente encerra o grupo de oração. E eu me lembro que no início, quando entravam os primeiros com a imagem de Nossa Senhora, eu fazia sempre o mesmo pedido, os primeiros 2, 3 anos. Nossa Senhora, me dá os pior. Nossa Senhora, me dá o que ninguém quer. Nem os crentes querem. Eu quero. Aí eu brinco que agora passou 14 anos, eu parei de pedir, né? Porque, meu Deus do céu. É uma loucura. Um dia eu tô no fundo da igreja, tem uma senhorinha rezando lá. Aí chega uma do meu lado e diz assim, tá vendo aquela senhorinha lá? Eu disse, tô vendo. Não sei como é que ela sabia, né? Ela disse pra mim assim... Aquela lá é uma das piores bruxas de Capão da Canoa. Nossa Senhora. Ela vai manifestar. Aí eu disse assim, não vai. Por quê? Porque esse grupo de oração, antes de ele começar, é sempre amarrado através do rosário de Nossa Senhora. O demônio não tem poder aqui. O demônio não dá show aqui. O senhor já foi lá? Sim. Por mais louco que eu seja, no cenáculo tem equilíbrio. Não tem... Não tem... A gente... É no fogo, é unção, a gente reza com o povo, mas não tem desequilíbrios, loucuras. Ezequiel, eu já fui em muitos grupos de oração. Muitos. Dos maiores aos menores. Mas o que eu senti no cenáculo foi justamente isso. Existe um ambiente de oração tão favorável que até quem é desequilibrado e quer cair de paraquedas lá não consegue. Não consegue. Porque não acha a brecha, não acha... não tem a armadilha. É um lugar sem armadilhas. Porque, justamente, por essa força de Nossa Senhora, né? E uma coisa que eu percebi, padre, é que
qualquer pregador, né? Potencializa o carisma, né? Sim. Eu vejo os pregadores que vão lá e tal, que ficam felizes, e eu chamo os pregadores lá, a gente fica muito feliz por acolher os padres. E o interessante, né, padre? Infelizmente, muitos grupos de oração olham para os padres como inimigos. Por causa da história, por tudo que aconteceu. E eu descobri, foi inspiração de Deus, essa mescla, né? No ano, tem 48 grupos de oração, mais ou menos, 48 a 50 grupos por ano. Que a gente para 2 vezes no ano, entre o Natal e o Ano Novo, que não tem como acontecer grupo, porque Capão da Canoa vai para 1 milhão de pessoas. Não tem como. Mas fora isso, a gente faz meio a meio. Nós temos aí 10, 12 padres amigos nossos que pregam 2, 3 vezes no ano e vão felizes lá e pregam e passam o Santíssimo e os leigos, e a gente faz essa mescla e deu muito certo. Sim. E o povo ama, né? E o povo adora, e o povo e nós levamos padres, e do jeito que está a igreja, e muitas vezes muitos padres caíram no descrédito. Sim. Eu faço o nosso povo, através daquilo ali, amar os padres, né? Sim. Ter um olhar diferente para o sacerdócio, né? O padre Ezequiel, o padre Felipe são muito amados pelo nosso povo, né? Eu descobri isso naquele dia que eu te perguntei sobre a missa. Se não poderia ser uma missa, né? Porque não ia ter missa naquele dia. E o Ezequiel disse, não. Ué, como assim não? Como assim não para missa? Não, padre, o senhor tem que entender que o grupo de oração não é uma missa. As pessoas precisam ir à missa da comunidade. As pessoas precisam participar da missa da paróquia. E o padre vem, prega com autoridade, é maravilhoso, assim, um respeito, exerce o seu ministério. Esse exercício do ministério da palavra, mas que a Eucaristia é celebrada enquanto vida da comunidade. Isso é muito diferenciado, porque é uma tentação, né? Trazer um padre para rezar uma missa, Claro. não sei uma missa diferenciada. A missa do padre fulano Enche. não é o ideal. E eu acho Porque muito o que acontece, né? Isso eu peguei muito cedo, padre. Uhum. Que lá em Capão... eu vim... Agora já não é mais tanto, né? Mas eu vim de uma realidade que existia muitas missas carismáticas, que eles chamavam assim. Então o povo ia nas missas carismáticas, enchia as missas carismáticas, e depois na missa lá com o padre, que só consagra, às vezes a homilia é fraca. Aquela coisa que a gente já sabe das realidades. Não quer ir na missa. Aham. Ou coloca diferenciação. Aham. Então, o que aconteceu? Bem no início do cenáculo, Jesus me deu as direções. Ele disse, olha, eu vou encher esse lugar. Mas 2 coisas não vão acontecer. Primeiro, tu vai passar a caixinha porque precisa para trazer uma vez no mês. Tu não vai fazer toda semana. Porque vai ter muita gente que vai voltar de igreja evangélica, e nas igrejas evangélicas estão acostumados a tirar dinheiro do povo toda semana. Tu vai uma vez no mês só pedir e não te preocupa, não vai faltar nada. Nós temos um som lá de 20 mil reais. Nosso. E eu não sei, eu realmente confesso, eu não sei como é que nós compramos. É o da igreja mesmo? Não, é Não, nosso, do grupo de Sim, oração. mas é o que é usado na igreja? Não, Não, é que da montam. igreja é muito ruim. Aí vocês montam. E aí a gente monta o nosso som pro povo, né? Porque o som precisa ser um pouquinho melhor, né? E ao longo desse tempo nós conseguimos ter um som, né? Também porque tem missões fora, E né? temos missões fora E daí, também. Quando vai pra missão... Mas o que eu tô querendo dizer é que a Não, providência é. aconteceu, tu tá entendendo? Eu não sei como até hoje, é Deus, sabe? É Deus mesmo. Eu dou a caixa. Teve um até muito engraçado, chegou assim, olha, Ezequiel, eu até nem queria, mas a minha mulher tá me enchendo tanta paciência que eu vou dar uma caixa pra vocês. Entendeu? Tipo assim, então a coisa foi. Então, a primeira ordem de Deus foi essa. Eu não quero que vocês peçam dinheiro, que monetizem. façam rifa. Não quero nada disso. Confie em mim. Show de bola, obedecemos. A gente não. Os nossos retiros, a gente faz 3 ou 4 retiros por ano. A gente cobra com almoço. Agora nós vamos ter um de casais agora. Nós vamos cobrar por casal R$70 com almoço e todos os cafés. Os nossos retiros é 30, 40 reais, nada mais que isso. E nunca falta e sempre sobra. É uma coisa impressionante. Esse é o primeiro pedido de Deus. O segundo, Ezequiel, eu vou mandar para vocês muita gente sem sacramento. Muita gente perdida. Eu não quero que vocês façam missa carismática. Show de bola. Vocês vão ter que ensinar o povo sobre a missa. E missa não se diferencia. Missa é missa. Então, no grupo de oração sejam carismáticas. Na missa sejam conservadores.
tu vai ensinar o teu povo. Tem que ver, o meu povo não bate palma na missa. O meu povo é um povo que, né, sabe quem pode comungar. Outra coisa importantíssima, entre os servos do grupo de oração, não é só gente que é casada. Tem gente de segunda união, tem gente tico-tico no fubá, que eu falo, né? E os tico-tico no fubá, eles ficam um tempo, a gente vai pressionando daqui a pouco. Já foram mais de 100 casamentos nesse tempo, no grupo de pessoas. Teve um casal que era do movimento, que fazia 5, 6 anos que estava no movimento, saiu do movimento e veio para o grupo de oração. Passou um ano, eles decidiram casar. E eu nunca me esqueço daquilo. Isso vai fazer uns 10 anos. Ele disse para mim assim, parece que até que é outra igreja. Eu disse, por quê? Porque lá nunca ninguém me mostrou o valor do sacramento. E agora eu não consigo mais ir na missa. Eu tenho uma vontade enorme para comungar. E eu preciso casar. Eu disse, é isso aí. Essa é a nossa missão. Sabe? Passou, padre. Passou, Gabriel. Acho que a renovação amadureceu. E se não amadureceu, eu amadureci. De pensar que grupo de oração é para fazer paralítico levantar. De que grupo de oração é só para curar de câncer. Não, Jesus cura de câncer. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer. De pessoas que tiveram milagres. Teve uma mulher que foi curada de HIV. Nossa. De HIV. Essa mulher, ela pegou HIV do marido, que era caminhoneiro. E ela foi para o nosso grupo de oração. E no momento de Nossa Senhora, da entrada de Nossa Senhora, veja, no final, ela disse para Nossa Senhora assim, senhora, olha só, eu não peguei HIV porque eu sou uma sem vergonha. Eu peguei HIV porque o meu marido me passou. Eu tenho 3 filhos pequenos. Eu peço a tua intercessão, que o teu filho me cure, por favor. Beleza. Ela não foi proclamado nada no grupo de oração. Ela fez um pedido no momento, né? Porque essa é a força da palavra, essa é a força de um grupo, levar as pessoas a crescer na fé. Uhum. E aí ela conta que todo mês ela tinha que ir no médico para ver como é que estava a questão, né? Se tinha que trocar os remédios ou não. E lá tem o exame quando faz reagente ou não reagente. A testagem. A testagem. Uhum. E ela fazia todo mês. E sempre deu reagente, né? Porque HIV não tem cura. E depois que ela fez o pedido, no outro mês ela foi lá. E quando ela fez o exame, na primeira vez que ela fez o exame, o médico pegou os exames dela, ela nem chegou a conferir. Os últimos tempos ela só pegava o exame e colocava pro médico, porque ela já sabia que tinha HIV e tudo certo. Sim. O médico pegou o exame e disse assim, tu já viu o teu exame? Eu disse, não. Não, tá errado esse exame, vai fazer de novo. Mas também não falou pra ela. Ela pegou, deixou lá os exames e foi fazer de novo. Pegou os exames, trouxe pro médico, o médico olhou e disse, é impossível. O quê? O teu exame está dando não reagente. Nossa, a mulher foi curada de HIV. Curada. Então, tipo assim, eu posso ficar com vocês aqui testemunhando muita coisa que aconteceu, porque você foi num grupo que não é só um grupo de lorota, né? Uhum. É um grupo que realmente tem testemunho. Mas eu aprendi ao longo desses anos que o maior testemunho, e não existe outro, é quando uma pessoa está em pecado mortal. É quando uma pessoa está com o céu fechado para ela, que ela não vai entrar de jeito nenhum, e ela se converte, e agora ela vai poder entrar porque ela tem os sacramentos. Uhum. Porque ela confessou, porque ela casou, porque ela fez a primeira comunhão, porque ela se batizou, porque essa realidade de pessoas adultas não batizadas é muito grande. É enorme. É enorme, tá? Então, tipo assim, ó, esse é o meu maior testemunho. De centenas, para não falar de milhares de pessoas que passaram pelo nosso grupo e que tiveram uma experiência com Jesus e decidiram, de fato, voltar a Jesus através dos sacramentos. Então, é isso. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Muito bom, hein? Muito bom. A gente poderia passar o final de semana todo dando testemunhos, né, Ezequiel, dessas curas e graças. E quando eu começo a falar, né? Isso é um bom sinal, é um bom sinal. Eu dou esse testemunho das vezes que eu estive lá com vocês, né, de ver a cura acontecer, ver o sinal acontecer. E é um lugar onde eu sempre fui muito bem recebido. Isso é um diferencial também que na fraternidade a gente tenta sempre manifestar essa acolhida, esse gesto concreto, né, de receber bem. E em relação aos sacerdotes, posso te dizer, né, que como padre foi um banho de água fria não poder celebrar a missa com vocês. Mas uma injeção de unção. Padre. Não, falo elogiando mesmo, né? Uma unção muito maior. Quando a gente pode exercer o dom da pregação,
de forma livre e, ao mesmo tempo, permitir que Deus faça o grupo de oração acontecer da forma como Ele quer. Só retificando, né? Porque sempre tem um conservador, um tradicionalista olhando o podcast. Sempre tem os haters. Deixa eu só dizer pra vocês, eu não, de forma alguma, eu desmereço a Santa Missa. Não, muito pelo Não contrário. foi essa a Muito pelo intenção, contrário. né? É de fato fazer as pessoas entenderem que grupo é grupo E missa é missa. e missa é missa. Muito bom. E nós ganhamos a bênção do bispo por causa disso. Né? Sim. O bispo diz, vocês têm esse discernimento? Sim, bispo. Lá no nosso grupo de oração, nós fazemos as pessoas entenderem que grupo é grupo, missa é missa. Mas, E ponto. Mas tu sabe que na primeira vez que o Padre Felipe foi lá, ele levou a fraternidade junto. Sim, me lembro. Eu e a Lívia, a gente foi tocar no grupo. A gente tocou lá e eu lembro que... Assim, a minha conversão se deu por conta da renovação, sim. Mas sabe quando tu vê tanta coisa errada, tu quer aquele preconceito? Claro. E a gente foi, eu já fui em outros grupos e tal, mas a vez que a gente foi lá, o Ezequiel falou isso. Ele falou assim, gente, a gente é um grupo de oração, mas grupo de oração é grupo de oração e missa é missa. E quando ele falou, eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, tipo assim... Quando ele falou isso, foi assim, ó, é isso, na minha cabeça foi é isso. Gente, pra todos os grupos é isso. A gente que é fraternidade também, a gente tem que cuidar disso, né? A missa é a missa. E esse foi o diferencial que eu vi, assim, no grupo de vocês, foi essa consciência de saber que a missa, ela não é pastoral, ela não é carismática, ela é... Exatamente. É missa. O Sombra também tem um testemunho, o Sombra? O Sombra esteve lá nela, tu também Acho que participou ele uma fez vez. o retiro, acho. Não? Teste. Não, eu não estive lá, por mais que quando eu estive na praia no início do ano, eu queria ter ido, né? Mas aconteceram algumas coisas e eu não consegui ir, né? Mas o meu testemunho, ele vem muito em relação ao que o Gabriel falou sobre a conversão se dá pela renovação, né? Num retiro eucarístico que tu pregou lá na feitoria, eu não lembro qual foi agora. Todos os anos. Eu preguei todos os anos. Sim, mas o sim, último não, mas que eu sentei o rei em vocês. Não, mas eu acho que não foi Teve esse aí, eu lembro. eu estava no Ministério de Música, né? Tava ajoelhadinho lá, quietinho, rezando, intercedendo. Sim. E teve uma coisa que eu não tinha contado para absolutamente ninguém, né? Que era sobre a saúde do meu pai. Naquela época, meu pai estava com câncer, né? Tava muito preocupado, tava mexido com tudo e tava eu quietinho lá, enfim, né? E tu, no meio de todo mundo, só se levantou e disse, não te preocupa, teu pai não vai morrer por causa desse câncer. Não sei se teve mais gente que foi tocada com isso, né? Mas naquele momento eu sei que aquilo foi para mim, sabe? Eu sempre brinquei muito, né? Por mais que eu entendesse que o dom de línguas fosse sério e tudo mais, eu nunca debochei. Sempre brinquei com isso, né? Do chamar lá Maria e por aí vai. Mas era ignorante. Exato. Não tinha conhecimento profundo sobre isso, né? Naquele dia eu mudei meu pensamento. Glória a Deus. Mudou algo dentro de mim. Amém. Glória a Obrigado, Deus. Léo. Obrigado. Esse testemunho E assim, na o lata. que ele está falando é uma coisa que o cenáculo, ele não é por causa da divulgação. Até porque a nossa divulgação é muito fraca. É muito fraca, nós temos que melhorar. Porque eu tento segurar o grupo de oração à moda antiga. Que é uma coisa que hoje é muito difícil, né? Porque as pessoas querem se adaptar aos tempos. Ai, sim. Né? Nossa. E isso é muito sério. Meu grupo de oração, ele tem a base da renovação. É batismo no Espírito Santo, é vida em comunidade, carismas. Isso. E os carismas, eles têm que acontecer. Os carismas é uma graça para a igreja. Às vezes, os grupos de oração, eles enfraquecem porque uma pessoa, ela entra lá e ela precisa ouvir uma palavra de Jesus, como tu ouviu. E aí fica a pessoa, porque Jesus toca, porque Jesus curta, mas e o que Jesus está falando? E isso é os carismas. E hoje um grupo de oração, muitas vezes, ele se enfraquece, as pessoas não querem ir, porque é sempre a mesma coisa. E as pessoas não querem a mesma coisa. As pessoas... E o nosso grupo de oração, eu trabalho isso com aqueles que eu formo, é assim, às vezes, agora está chegando uma moça, padre, o senhor tem que conhecer a Thaís. A Thaís é o Ezequiel feminino. E a menina é do fogo. Do seu grupo. Do meu grupo de oração.
A mulher é do fogo. Ela se afastou por vários motivos, agora voltou. E ela tem uma unção, ela é do fogo. Só que ela vem de uma realidade, a mesma realidade tua, Gabriel, que ela se machucou muito num grupo de oração, muito. E nesse grupo de oração era tudo regrado. O que ia cantar, qual era o tema, tinha que estar não sei o quê, e bababá, e tinha um tempo, e bababá, e se passasse depois era chamada a atenção. Era assim. E aí tu pensa, uma pessoa com potencial que ela tem que deixar o espírito fluir, era toda a vida segurar. Tá. Aí ela chega no nosso grupo. Eu tava precisando mesmo, né? Eu disse, Thaís, volta. Vamos lá, eu vou te ajudar e tal. Ela toda receosa. Será que vai ser a mesma Melindrosa coisa? ainda, Melindrosa, né? ainda mais comigo, né? Que sou um Shurek. Uma bomba. Meu filho esses dias olha pro Shurek. Eu não sei até agora se ele me chamou de feio ou de grosso. Ele olha pro Shurek e diz assim, papai! Bernardo, 3 anos. Né? Então, aí o que acontece? Ela vem e ela deu o testemunho dela agora essa semana, foi ela que pregou no grupo, ela disse assim, meu Deus, eu vim de um grupo de oração que era tudo regrado. Tudo. Agora eu cheguei e perguntei, o que vai ser oração? E o Ezequiel olhou pra minha cara e disse assim, deixa acontecer. Por que tu tá nervosa agora? Vamos lá. Aí cheguei no ministério, qual vai ser a música? O ministério. Deixa acontecer. Só que veja, isso não é um desleixo, isso se chama intimidade. Eu confio no Espírito e o Espírito confia em nós, que nós vamos deixar ele fazer o que tem que ser feito. Esse é o segredo de um grupo de oração frutuoso. Né? De um grupo de oração que a pessoa quer voltar na outra semana. A palavra de ciência. De Jesus estar fazendo ali, ao vivo e a cores. De Jesus estar curando ali, ao vivo e a cores. De Jesus estar sendo atualizado ali, ao vivo e a cores. De o mesmo Jesus de 2000 anos atrás está operando agora, ao vivo e a cores. Não é uma coisa de histórica, é uma coisa agora. E a renovação carismática precisa prestar esse serviço não para si, para a igreja. Se a renovação carismática ela não prestar esse serviço, já ouviram aquela expressão? Ela é um elefante branco no meio da cidade. Não serve para nada. Só chama atenção. Só chama atenção, mas não serve para nada. Vai lá, canta uma música. E muitos já estão chora. morrendo. Então, se a renovação carismática não for aquilo que deve ser, isso vai acontecer o que aconteceu em muitos lugares. Vai morrer. Né? E é isso. E assim nós já estamos no nosso quadro que se chama Fala na Lata, o quadro do nosso podcast. Esse aqui é o que a gente faz, isso que a gente está fazendo já há uns 20 minutos, que é falando as verdades que muitas vezes não são ditas como deveriam, ou que nós não temos espaço para isso. Então, se tu queres continuar falando sobre isso, acho que já podemos aproveitar esse quadro para dizer, né, o que Deus também pede que a gente diga, porque, e aqui eu começo, como padre há 10 anos, eu posso dar esse testemunho de que eu percebi muitos grupos de oração pelas paróquias onde eu passei totalmente engessados numa estrutura da ação católica. O que é a ação católica? A ação católica é uma espécie de pensamento pastoral que surgiu na igreja antes do Concílio Vaticano II, por volta dos anos 30, 40, onde os grupos se reuniam e a estrutura era assim: oração inicial, leitura, partilha da palavra, música, propósito, despedida. Então, essa estrutura se aplicou para todos os movimentos. Tu vai no CLJ, eles fazem isso. Tu vai no Onda, é isso. Tu vai no grupo da apostolado da oração, é isso. Então, fez efeito? Eu acho que fez, graças a Deus, por muito tempo. Eu não sei se continua fazendo efeito. Eu não sei se esse é o efeito que Deus quer agora. Porque se o Espírito Santo sopra onde quer, talvez ele queira algo... Talvez não, ele quer algo novo, ele quer algo totalmente novo, né? Como é que é o nome do programa? Intrépidos. O que é uma pessoa intrépida? É uma pessoa audaciosa, corajosa e ousada. Parresia. Paresia. Hoje, nós como católicos, precisamos ter esse pensamento. Se eu não deixar o Espírito Santo guiar e eu não tiver ousadia, vai morrer. O que está acontecendo aqui nesse final de semana, no Encontro Eucarístico, é ousadia. Não tem mais encontro como esse. É ousadia. É ir para cima mesmo. É sair, né? Muito bom lá na paróquia, mas vamos para outro lugar porque nós precisamos chamar o povo, nós precisamos trazer o povo, e não é para minha vaidade, é porque o povo precisa ser alimentado, porque ninguém mais alimenta.
Então, é preciso se ter esta ousadia. O que acontece, padre, sobre essa questão? Antes do programa, eu estava dizendo, se eu falar tudo que eu penso mesmo, eu vou ser expulso da renovação carismática. Por isso eu vou cuidar o que eu falo. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, até onde, padre Ezequiel, é obediência e até onde é covardia? Essa linha é tênue. Nossa, fiquei arrepiado. Até onde é obediência e até onde é covardia. Onde foi que a renovação carismática cresceu? No tempo que a renovação era perseguida. Quando os padres mandavam a renovação carismática descer lá embaixo para fazer lá num salão escondido de todo mundo. Era nesse tempo que a renovação carismática era expulsa da igreja. Eu não estou dizendo que tem que expulsar hoje, não é isso que eu estou falando. Mas o que acontece? Querem amizade com todo mundo, querem fazer a vontade de todo mundo. Se nós querermos fazer a vontade dos homens, tem muito grupo de oração que não ora mais em línguas. O bispo teve, eu vou pegar o Dom Jaime, querido Dom Jaime, mas eu vou falar bem, tá? Tá. o Dom Jaime teve lá na nossa cidade e quis falar, na visita pastoral, e quis falar com a renovação carismática, né? E aí ele queria nos ouvir. E aí foi muito engraçado, porque ele começou, vocês oram em línguas? Sim, nós oramos em línguas. Acontece repouso no Espírito? Sim, acontece repouso no Espírito. E aí nós fomos falando dos frutos para ele. E no final ele olhou e disse assim, muito engraçado, ele olhou e disse assim, eu dou a bênção, continue fazendo o que vocês estão fazendo, só não reze por mim. Não precisa orar em língua por mim, mas vocês podem orar em língua pelos outros, tá tudo certo. Porque o que acontece? A gente precisa entender que dentro da igreja cada um tem uma identidade. E enquanto renovação carismática, se eu querer fazer a vontade dos homens, ser amigo de todo mundo, baixar a cabeça, outra coisa importante, hoje, e é para falar na lata? Então eu vou falar. Na lata. Hoje a renovação carismática virou um movimento de formação e esqueceu de evangelizar o povo. É só apostila, vamos fazer apostila disso, apostila daquilo, reunir os servos, porque a gente tem que cuidar dos servos. Tá, mas e a palavra que diz, deixa as 99 ovelhas e vai atrás da perdida, onde é que fica? Porque daí confronta com o meu carisma. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Nossa. Deixa as 99, aqueles que já estão no aprisco, né? Pega essa daqui. Tem uma lata. A gente tem uma Não, latona. olha, Acho que tem que ser essa daí, ó. Essa daí. Deixa eu falar aqui. Olha só. Cara, vamos pensar. A gente precisa fazer meio a meio as coisas. Sim. Precisa ter formação? Precisa. E não só formação de apostila, tá? Não só porque senão vão virar tudo protestante. Porque orar em língua os crentes também oram. Tá? Dom de ciência os crentes também têm. E formação católica? Onde é que fica? O povo não sabe se comportar numa missa? O povo não sabe se comportar num casamento, num batizado? Não é verdade, padre? Verdade. O senhor é testemunho disso, o senhor faz isso o tempo todo. Sim. É uma vergonha, tem gente que faz 20, 30 anos que está na frente da renovação carismática que não sabe a diferença dos momentos dentro da Santa Missa. E o pior, tem gente que nem na missa não vai. E aí, como é que faz? Entende? Então, tinha gente me perguntando sobre o Tríduo Pascal. Os meus dor de paulada na cabeça, né? Tríduo Pascal, tipo assim, se não ir é pecado, né? Aquela coisa toda, como se isso fosse o importante. Eu digo, não, mas a gente precisa entender uma coisa. O Tríduo Pascal é o momento mais importante para um católico do ano. Não há sentido você não ir na Quinta-feira Santa, eu viver a sexta-feira, né, da paixão, o sábado de aleluia. Não há sentido. Para mim, que sou católico, eu preciso estar nestes momentos. E ponto final. Não tem nem que me perguntar se é pecado, não é pecado, na missa. Não é isso, entende? Então, tipo, eu fico preocupado com isso. Porque a gente vê assim, ó, o quanto o povo da renovação carismática católica é frágil nas questões morais, nas questões doutrinais. E é por isso que os tradicionalistas bate muitas vezes com razão. Que daí nós vamos entrar no outro ponto também, né? Porque daí eles pegam também só a questão moralista. Sim. Os extremos. Mas nós precisamos ser católicos de verdade. Eu sou um católico apostólico, mas eu sou carismático. Na missa, eu me comporto como católico.
E detesto quando o padre ele faz alguma coisa fora daquilo que é da Santa Missa. Não gosto. Tem alguns padres que acham que eu gosto. Não gosto. Porque aquilo me fere. Porque eu entendo qual é o sentido da Santa Missa. É a paixão. Entende? Sim. Então, falando na lata. No latão. No latão. Eu não saio da renovação porque eu sou pedra aqui dentro. E porque Jesus não mandou ainda. Porque já há projetos, né? Mas Jesus não mandou. Fico aqui, sou perseguido, tem muito de diocese que eu não entro, tem muito lugar que eu sou torrado, não tem problema. Tá tudo certo. Mas as minhas convicções e aquilo que eu sou na essência, ninguém vai me tirar. E eu vou continuar pregando o que tem que pregar. Porque se eu não pregar a verdade, até as pedras vão pregar. Eu preciso pregar a verdade, doa quem doer, ponto. Encerrando, né? Estava conversando com um amigo meu sobre que não tem como ser profeta, que nem os evangélicos chamam os pregadores deles de profeta. Não, os pregadores evangélicos, todo respeito ao evangelho que está vendo esse podcast, vocês são coach, não são profetas. Para ser profeta, você precisa ter a totalidade da verdade. A totalidade da verdade só existe dentro da Igreja Católica. Não é verdade? Sim. Para você ser profeta de verdade, se posicionar, você precisa ter totalidade da verdade. Sim. Se eu estou numa igreja protestante e eu falo contra Maria, falo contra o sacramento, como que eu vou ser profeta? Isso não existe. Então, profeta só existe hoje em dia na Igreja Católica. E profeta nasceu para ser apedrejado, não aplaudido. É isso. Nossa. Pode guardar minha lata. Ai. Pode guardar minha lata. Pessoal, era isso. Muito obrigado. Ó, tu quer falar alguma coisa? Não. Eu ia falar sobre ali, ele já... Eu quero ótimo. carinho. Tá ótimo. Vai pra outra igreja, Vou ali filho. pra minha sala chorar. Eu acho que isso é tão real que o católico quer exatamente isso. Quer ser católico, na sua plenitude. Na plenitude da verdade que se encontra na igreja, né? E, se não, somos excelentes protestantes dentro da Igreja Católica, né? Então agora nós temos mais um quadro que é o nosso Pop com Propósito, onde a gente faz uma indicação, pode ser livro, pode ser um @ de Instagram que tu acompanha, um canal de YouTube, uma música, alguma coisa que esteja no teu dia a dia que tu acha que é interessante indicar pro pessoal, né, para agregar em algum aprendizado para eles. Eu tenho um livro que até estava olhando hoje de manhã antes de sair, para aquelas pessoas que querem entender sobre o Espírito Santo. Um livro de pneumatologia do hoje cardeal Raniero Cantalamessa, que se chama Canto do Espírito. Que ele fala sobre o Veni Creator, né? Nossa. Eu quero sugerir esse livro para você que não. Eu acho que é na editora Vozes, tá? Como é que é o nome do livro? É Canto do Espírito. Canto do Espírito. Tá? Eu queria sugerir esse para você que quer entender sobre o Espírito Santo com profundidade. Tem um... Agora, vocês já leram esse livro? Não? Não, já mas ouviram eu já vi, mas não li. li. Então eu vou contar uma frase que vocês vão dizer. Eu tenho que ler esse livro. Ele diz assim... Ele comparando sobre a questão do sopro do Espírito. Ele diz assim... Você pode reunir as pessoas do mundo inteiro para ficarem em torno do oceano e soprar sobre o oceano. Todas ao mesmo tempo. Não vai se mover nada. Basta o vento fazer um sopro e todo o oceano se move. Forte isso, né? Nossa. E aí ele faz essa comparação sobre aquilo que é força humana e aquilo que é o sopro do Espírito. E que o Espírito move aquilo que o homem não consegue mover. Por isso, o que acontece muitas vezes? As mulheres que rezam pela conversão do marido, né? Porque eu rezo e querem pela força da palavra xingando ou tentando mostrar, não vai conseguir nada. Mas o Espírito, com um toque, pode mudar toda a realidade e converter o coração daquela pessoa. Né? Então, o Canto do Espírito é um livro que vai falar sobre os carismas, que vai falar sobre o Espírito Santo, que vai falar sobre esses sinais do Espírito Santo, água, fogo, pomba. Então, eu quero sugerir este livro para você que quer se aprofundar mais no Espírito Santo. É isso. É do Raniero Cantalamessa Isso. mesmo. Qualquer livro dele é bom, tá? Mas esse só pela frase que ele falou Excelente. é fantástico. O meu Pop com Propósito eu vou trazer aqui sobre algo que lançou recentemente,
né? Eu não sei quando vai sair esse vídeo, mas que é da minha biblioteca católica. Eles fizeram um evento lá no Cristo Redentor. Teve todo um trâmite, se quiserem acompanhar, tá no Instagram, minha biblioteca católica. E eles fizeram um evento de divulgação do box de número 100 deles. E eles lançaram o livro Cristo Rei, né? Cristo Rei do Universo. E é um livro, assim, excelente para você que quer entender sobre o reinado de Cristo, sobre entender como deixar ele reinar na tua vida. É um box perfeito, assim, essa é a minha indicação dessa semana. Meu Papo com Propósito, eu já falei sobre o canal do Vaticano no YouTube, né? O Vatican News, em língua portuguesa, mas eu quero chamar a atenção para a cobertura que foi feita da visita do Papa à África. O Papa, nos últimos... Na ocasião agora da gravação desse episódio, o Papa está então hoje voltando de Camarões para a Europa. E nessa viagem apostólica que ele fez à Argélia, a Camarões, o Papa teve vários discursos muito fortes em função dos ataques que ele tem sofrido, principalmente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dessa pressão que ele sofre sobre os países que estão em guerra, sobre o exercício do seu pontificado, que sempre ele deixou muito claro que seria, né, um promotor universal da paz. O mundo precisa entender que ele é a maior autoridade religiosa do mundo atual. Então não é brincadeira o pontificado, né? Ainda que, né, outros políticos mundiais queiram, né, ter essa supremacia. E a força, a firmeza caridosa do Santo Padre o Papa, nas suas palavras, né, combatendo, né, a tirania dos armados, né, e o orgulho dos ricos, né, aqueles que são apegados aos dons, às riquezas, né? Então, fica aí uma dica para você assistir os discursos, se não puder assistir toda a cobertura, assista pelo menos os discursos, leia os discursos do Santo Padre na visita apostólica à África, principalmente na Argélia e nos Camarões, que são os que eu mais gostei até agora. Posso falar uma coisa sobre Pode. isso? Eu acho que a gente precisa ter um discernimento, né? Ontem, nas minhas redes sociais, eu não sei se tu viu, que eu fiz vários posts sobre isso. Porque eu acho um absurdo isso. Nós precisamos separar uma coisa da outra. A minha posição política não pode estar acima da minha fé católica. O Papa ele não fala em nome dele, ele fala em nome da igreja. E basta só um pouquinho de tirar a preguiça do couro e estudar o 5º mandamento que está no Catecismo da Igreja Católica, onde fala claramente que a igreja não é contra uma pessoa ter um porte de arma, porque a igreja não é contra a legítima defesa. Porém, a igreja é contra a corrida armamentista. Porém, a igreja é contra a fabricação de armas. Nucleares. Por isso que a igreja é contra a guerra. Então, nós precisamos entender isso e separar uma coisa da outra. O Papa não está falando em nome dele. Ele está falando em nome da igreja. Qualquer Papa falaria isso. E se não falar isso, não está de acordo com a doutrina da igreja. Sim. Ponto final. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? O Trump não é de direita. Porque isso não é um pensamento de quem é de direita. O Trump, ele é o Nero de hoje. Perdeu todo o meu crédito quando ele ataca os católicos, ataca a igreja católica. Atacar o Papa e atacar a igreja católica é me atacar. E não me interessa de que posição seja. Nero, Diocleciano, Napoleão Bonaparte, Henrique VIII, todos eles caíram. Onde estão? Mas onde está a igreja católica? Continua de pé. Então, para você que está me ouvindo e você neste momento se diz católico e você está batendo no Papa e apoiando o Trump, você é um herege. Você não é católico. E você... Vou dizer uma coisa que o padre não está falando, eu estou falando. Pega lá, vai se confessar, porque você é um cismático. É um cisma. É um cisma declarado. É um cismático. Vai se confessar. Você está apoiando um político, alguém, um soberbo, um arrogante que decidiu se levantar contra o Santo Padre e o Papa. Ponto final. Muito obrigado, pessoal. Para encerrar agora, nós vamos pro nosso intrépido Mas da é verdade semana. ou não é? É verdade. A partir do momento que um católico assume um partido, ele já não é mais universal, ele é uma parte, né? Então, é isso. Roma locuta, Causa finita. acabou. É isso. Então vamos pro nosso último quadro para finalizar. Que Tem é mais um ainda? É o nosso intrépido da semana, que é uma indicação de um santo que gostaria de trazer aí pro pessoal seguir durante essa semana A e tua aprender devoção. um pouco. Tá. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, né? Falei. Mas eu quero trazer um outro santo, que eu também gosto muito
que as pessoas precisam procurar, e eu entendo que é um tempo também para se viver isso, que é o teu patrono, o teu Onomástico? São João Maria Vianney. O Cura d'Ars. Ah, tá. É padroeiro dos padres. Dos padres, isso. Dos padres diocesanos, né? Cura d'Ars é alguém que precisa ser estudado. E é alguém que é alguém que nunca sai de moda. Cura d'Ars e Padre Pio, né? Mas o Cura d'Ars é impressionante. O que esse homem conseguiu reconstruir através de uma vida de simplicidade e temor a Deus. Né? Quando ele chega na ponta da cidade de Ars, para entrar, ele pergunta para o menino onde é Ars. E o menino aponta, né, o lugar onde é Ars. E aí ele diz para o menino, né, assim como tu me ensinou o caminho de Ars, eu vou te ensinar o caminho do céu. Né? Então, tipo assim, ó, estudem esse santo. Porque esse santo, ele fala muitas coisas para nós, né? Amém. Nossa, Toca o alarme, sinal. toca o alarme. Eu acho que é Sinal. o sinal da gente terminar. Ezequiel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Amém. Obrigado pela partilha, pelo teu testemunho, pela tua missão desempenhada. E que Deus possa continuar agindo através de ti, do grupo de oração, através dos carismas colocados a serviço da igreja. Muito obrigado, que Deus abençoe muito. Quando quiserem, assim, um bafafá, me chamem. Tá muito monótono isso aqui, vou chamar o Ezequiel. Vamos. É sempre bom dar essa mexida. Muito obrigado também a todos vocês que estão acompanhando o nosso podcast. E agora, nessas gravações que estamos fazendo aqui do nosso Retiro Eucarístico, acompanhem também os próximos vídeos que vamos trazer mais pregadores e mais também experiências que vão acontecer aqui. Mais uma vez, eu quero dizer para você apoiar essa iniciativa através do nosso Pix. Nós vamos deixar a chave aqui na descrição desse vídeo e você pode colaborar conosco. É isso daí. Lembre de seguir as nossas redes sociais. Agora, Ezequiel, nós olhamos para aquela câmera e dizemos como a gente começou no início o nome Intrépidos, com toda a força do nosso coração. 2, 3 e... Intrépidos!